Vim falar aqui um pouco sobre do que nós estamos desenvolvendo como grupo de pesquisa, que inicialmente começou comigo, uma equipe do Cefet, que mexe com a mobilidade, uma equipe da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha, Mucuri, cabeçada pelo professor Douglas, e que nós estamos envolvendo outros pesquisadores, né? Já temos contatos aí com o pessoal da COP, da UFRJ, que também está muito interessado em trabalhar sobre essa relação entre mobilidade, né, e o Covid-19, o coronavírus, né? Então a gente está trabalhando com o seguinte intuito, que a estrutura urbana e também a mobilidade urbana são aspectos importantes de serem considerados para avaliar a velocidade e o espalhamento do vírus em qualquer tipo de contexto, porque a gente está falando de um vírus, de certa maneira, ele é um vírus social, ele é transmitido de pessoa para pessoa. Então você tem que considerar o ambiente onde essa pessoa está inserida para esse tipo de análise, né? Então, esse trabalho ele se inicia numa reflexão com o professor Douglas, refletindo que cidades do mundo, né, diversas cidades estão com ritmos diferentes do espalhamento do vírus dentro da sua população. E essa velocidade, e nessa conversa que a gente teve, que essa velocidade ela acontecia principalmente em algum contexto específico de cidade, né? Mesmo cidades dentro de um país, onde medidas muito parecidas de distanciamento social estavam acontecendo, a gente via que tinha diferenças na velocidade do espalhamento do vírus entre essas cidades. Nós refletimos muito com o dado, né, dos Estados Unidos, né? Então, principalmente quando essa reflexão surgiu, houve uma reflexão sobre Nova York e Los Angeles, né, que são duas cidades nos Estados Unidos que têm as mesmas, vamos dizer, apesar de diferenças dos estados, dos municípios, mas tem uma política governamental muito parecida. E mesmo assim, essas cidades tiveram respostas diferentes ao contexto e à situação da velocidade do espalhamento do vírus. Então, a partir desse raciocínio, nós começamos a refletir esses diversos contextos. E chegamos, em algum momento, começamos a identificar que as cidades, né, as grandes cidades, principalmente as grandes cidades mundiais, seja para negócios, turismo, são aquelas que tiveram a velocidade maior, né, de contágio em relação às outras cidades. Então você vai perceber cidades como Barcelona, Milão, Madrid, Paris e propriamente Nova York, a velocidade foi muito maior que outras cidades dentro desses países ou em outros países que apresentavam características diferentes. E aí a gente começou a buscar dados que subsidiassem essa reflexão. E começamos a entender um pouco que o modelo da cidade, de organização da cidade, associado, logicamente, que o modelo da cidade acarreta também um modelo de mobilidade urbana, ele traz grande relevância nessa discussão, né? Então a gente começou a pensar que, e aí os dados começaram a mostrar que cidades que são mais democráticas, cidades onde eu tenho mais lugares de encontro, onde o transporte não é excludente, são cidades onde foram identificadas maior velocidade de contágio, né? Em contrapartida, cidades que a gente chama de cidades espraiadas, que estão baseadas principalmente no uso do automóvel particular, são cidades onde a resposta, né, o tempo de contágio foi menor e muitas vezes até mesmo o contágio está sendo menor nesse momento, né, porque entendemos, né, o que a gente está colocando dentro disso tudo é que esse vírus ele teve um caráter muito excludente, né? Ele foi um vírus que se transmitiu por pessoas que estavam em algum local do contágio, principalmente na China no primeiro momento, mas depois na Europa, que eram pessoas que estavam utilizando o transporte aéreo. E isso há um certo grau de exclusão
desse modo de transporte. E acaba que as pessoas que transitaram com esse vírus eram as pessoas de uma classe social mais elevada. E aí, quando você chega nessas cidades, onde há uma mistura entre classes sociais, as cidades que eu estou chamando de cidades mais democráticas, o que a gente começou a observar? Que a velocidade acontecia muito alta, porque o contato entre essas pessoas era muito alto. Então, se você parar para pensar, um exemplo que Nova York gosta sempre de citar é o Bloomberg andando no metrô. Né? Então, lá está usando, o prefeito utiliza o metrô. Né? O empregado doméstico utiliza o metrô. Então, o transporte ele não é excludente. E ali o contato é muito maior. E isso, a alta densidade desses lugares, associado ao transporte não excludente, isso facilitou o contágio. Diferentemente de outras cidades, onde a segregação socioespacial é mais marcante. E onde a ausência de um transporte de qualidade e a ausência de locais de permanência, locais onde você possa ter eventos, a ausência de espaços de convívio, de trocas sociais, é mais limitado, essa contaminação está acontecendo de uma forma mais lenta. Então a gente tem que refletir bastante sobre essas condições. Não que a gente está caminhando no sentido de falar o seguinte, para sobreviver ao vírus a gente tem que ter cidades não democráticas. Pelo contrário, a gente tem que buscar sempre ser cidades cada vez ainda mais democráticas, porém tendo estruturas e tendo formas de respostas que nos ajudem a retardar o nível de contágio. Para quê? Igual a gente está vendo hoje, para que o sistema de saúde, na verdade, tenha condição de se adaptar, né, de aumentar sua infraestrutura, de aumentar sua equipe técnica, seus serviços, para atender a população no momento 2, onde vai ter um grande espalhamento desse contágio.